Olá, tudo bom com vocês? Boa tarde. Como é que tá sendo o final de semana? Tudo bem? Seguindo aquela dica, vamos fazer uma limpeza, né? Interior, limpar seu coração, seus pensamentos. Espero que vocês tenham tirado um tempinho para fazer isso esse fim de semana. E para você que não me conhece, eu sou a Ana Paula. Eu tô falando em relação ao vídeo anterior, né? Se você não assistiu ainda, pode assistir que você vai entender o que eu tô dizendo aqui. E se você gostar do meu vídeo, se inscreve aí no meu canal e deixa o seu like. Pessoal, eu passarei por aqui de vez em quando para deixar para você uma palavra de encorajamento, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, baseado sempre aqui, como eu digo, né, na Bíblia, na palavra de Deus. E hoje Deus falou muito comigo a respeito os frutos do Espírito e os frutos da carne. Então eu queria deixar para vocês hoje uma meditação que encontra-se lá no livro de Gálatas. Pode abrir a sua Bíblia aí comigo, para a gente ler junto. Gálatas, capítulo 5, versículo 21 ao 23, tá bom? E eu vou fazer umas observaçõezinhas aqui para você entender. Vamos lá, né? Tem que pôr o óculos. Vamos lá, Gálatas 5, a partir do versículo 21. Vamos lá. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que estão em Cristo, né? E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Aí tem uma observaçãozinha aqui legal na minha Bíblia que eu achei, onde fala aqui, as obras da carne são. Aí vai lá, né? Aí você começa a ler Gálatas 5, do 19 ao 21, que vai falar sobre isso aqui, ó. Aqui tá um resuminho. Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, contendas, ciúmes, explosão de cólera, ambições egoístas, divergências, heresias, inveja, assassinatos, embriaguez, orgias. Essas são as obras da carne. O fruto do Espírito que aí tá em Gálatas, né? 5, do 22 ao 23. Aí vem amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade e autocontrole. Seria o domínio próprio. E Deus falou comigo a respeito disso, né? Eu que esse fim de semana decidi fazer uma reflexão, uma autorreflexão e ver o que está me afastando das coisas de Deus, né? O que está me afastando do fruto do Espírito. E a gente, de vez em quando, a gente tem que parar e se analisar, fazer uma autoanálise, para que possamos prosseguir, né? E que nada nos impeça, que nada nos atrapalhe na nossa comunhão com Deus, né? Então, assim, como tá lá escrito também, né? Sede cheios do Espírito Santo. Aí fala sobre os frutos do Espírito, né? E eu coloquei aqui, devemos nos entregar ao Espírito Santo e desistir de querer tentar amar, tentar ter paciência. Se a gente se entregar de corpo e alma ao domínio do Espírito Santo, ele nos ajudará a exercer, a praticar todos esses frutos do Espírito. Porque os frutos da carne só nos levam à ruína, à desgraça, só nos leva à tristeza, né? Só nos leva a cometer atos que lá na frente a gente vai acabar se arrependendo.
E isso nos maltrata muito. Então, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, a nossa tendência é ser moderado em tudo aquilo que a gente pensa, em tudo aquilo que a gente faz. Por quê? Porque a gente entregou a direção na mão do Espírito Santo. Então ele nos guia de verdade a não agir com cólera, né? Como diz ali, com ira, a não agir pela carne e a não reagir. Tem uma pessoa que uma vez escreveu, né, uma frase que eu gostei muito. Agimos como gostaríamos de ser, mas reagimos como de fato somos. Como somos? Se somos guiados pelo Espírito Santo, reagiremos de acordo com os frutos do Espírito. Agora, se não estivermos sendo guiados pelo Espírito Santo, reagiremos como de fato somos. Então pense nisso hoje. A Bíblia fala também, eu estava lendo uma pesquisa, né, que aumentou muito o índice de uso bebida alcoólica, né, aumentou demais o uso de drogas, aumentou demais o índice de suicídio também. E isso me faz refletir, né? Com tudo isso aumentando, será que as pessoas estão de fato preocupadas com essa desgraça toda? Estamos em meio a uma pandemia, não sabemos quando isso vai terminar e como vai terminar, mas se nos enchermos do Espírito Santo, essa fase difícil vai passar. Então, para você que tenta uma fuga, se embebedando, né? Ficando embriagado, para fugir da realidade, vou te dar um conselho, esse não é o melhor caminho. Esse não é o melhor caminho. Para você que pensa que, eu vou me esquivar de tal problema, eu vou encher a cara. Ou eu vou usar um baseado, eu vou... Isso tudo aí faz parte das obras da carne. Porque ao invés disso, você não se enche do Espírito Santo? Eu te garanto que o seu destino será muito mais leve, muito mais tranquilo, muito mais em paz. Você não precisa do álcool para ter coragem de dizer o que tem que ser dito, de fazer o que é correto. Você não precisa do álcool. O álcool só vai te levar à destruição. Quantos lares foram destruídos, foram desfeitos por conta do uso abusivo do álcool e de outras drogas, né? Porque uma droga vai chamando a outra, e aí no fim de tudo, aquele barato não te levou a lugar nenhum. Muito pelo contrário, só te trouxe perdas, só te trouxe tristeza. Então pense bem, pense hoje, reflita sobre isso. Jesus, ele te chama para ter uma nova vida. Crucifique a sua carne, juntamente com Cristo naquela cruz. Crucifique a sua carne. A cruz é um local de renúncia. Quando eu renuncio aquilo que a minha carne pede, eu me sacrifico por amor ao meu Deus. E isso só me traz benefícios. Porque a nossa carne, ela milita o tempo inteiro com o espírito. Ela milita ali, ela está lutando. A Bíblia fala sobre isso, né? O espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Então, se você se encher do Espírito Santo, eu te garanto que quem vai vencer é o seu espírito e não a sua carne. A sua carne, muitas das vezes, ela quer te levar a um prazer momentâneo, a um prazer de alguns minutos, de algumas horas. E depois?
o fruto da carne, né? As obras da carne, elas fazem isso com a gente, elas nos sabotam. Nos sabotam. Então hoje eu gostaria de dizer para você: enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E como a gente faz isso? Pode ser no seu secreto, no seu momento íntimo com Deus, no seu momento a sós. Peça a Deus, no nome de Jesus Cristo, que Ele te encha do Espírito Santo, que Ele abra os teus olhos espirituais e que você passe a enxergar quão ruim é você ceder às obras da carne. Se você estiver cheio do Espírito, a carne vai tentar te tentar. A carne vai tentar te tentar, vai ficar ali te atazanando. Mas se você estiver cheio do Espírito, você vai lutar com esse desejo da carne e você vai vencer. E é um dia de cada vez. A Bíblia diz: a cada dia basta o seu mal. Então, que você vença por hoje. Se você é usuário de drogas, tenta vencer por hoje. E isso é uma grande vitória. Se você é usuário de álcool, usa abusivamente essa substância, vença por hoje. Fala assim: não, hoje eu não vou. Aí peça a Deus: Deus, me enche do Espírito Santo, me enche dos frutos do Espírito, que é o domínio próprio. A Bíblia fala: não vos embriagueis com o vinho, onde há dissolução. O que é dissolução? Eu estava meditando nisso. É onde não há solução. A solução não está em você se embriagar. Eu não estou dizendo aqui que você não pode tomar a sua taça de vinho, né? Se você não tem problema nenhum com alcoolismo, se você não tem problema nenhum na sua família de alguém que tenha sido alcoólatra, né? Se a sua tendência não é virar um alcoólatra, se você quiser tomar sua tacinha de vinho diária, sem problema nenhum. A Bíblia fala para não vos embriagar com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. No Espírito Santo você só vai fazer coisas boas. Com o Espírito Santo você vai se alegrar. Então a pergunta que eu deixo para você hoje: você tem sido cheio do Espírito Santo ou você tem estado cheio de si mesmo? Quando a gente deixa de se encher do Espírito Santo e a gente se enche de nós mesmos, a tendência é cometermos erros e mais erros e mais erros, e no fim, o resultado não é legal. Peça hoje ao Senhor que te encha do Espírito Santo e vença a sua carne. É diariamente, todos os dias. Tem uma música do Thales Roberto que fala assim, né? E todo dia o pecado vem, me chama, mas eu escolho Deus. Eu prefiro ser amigo de Deus. Eu escolho isso todo dia. Já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É isso que diz a palavra de Deus. Que você hoje possa chegar a essa conclusão. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, as suas atitudes vão refletir o Cristo que vive em você. Que você guarde essa palavra, que a partir de hoje você pense 2 vezes antes de ceder às tentações, antes de ceder às obras da carne, que são muitas. Vença diariamente. Eu estou falando isso para você porque eu vivo isso, é experiência própria. Se a gente não lutar contra a nossa carne, a gente acaba fazendo besteira. E lá na frente, a gente vai se arrepender amargamente. Então hoje a palavra que eu deixo: que o Espírito Santo te encha do fruto, dos frutos do Espírito Santo. Leia sua Bíblia aí, pegue e medite em Gálatas 5,
a partir do versículo 19, leia, esmiúce bem a palavra de Deus, medite bastante, e eu te garanto que você será cheio do Espírito Santo. E isso é uma decisão, não é uma imposição. Deus, ele não impõe que ninguém o siga, que ninguém o sirva, que ninguém o aceite. Deus não impõe nada disso. Muito pelo contrário. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Então isso é uma decisão. A decisão é sua, a decisão é minha. De ouvir a voz de Deus. Então que hoje vocês estejam aí, que vocês consigam ser cheios do Espírito Santo. Desejo um excelente final de semana, que já está acabando, né? Hoje já é domingo. Que Deus esteja com você em cada instante da sua semana e que você vença, né? Fala assim: uau, por hoje deu certo. E vai tentando diariamente, é um dia de cada vez, como diz a palavra. Tá bom? Que Deus te abençoe muito. Curtam o seu restinho de domingo, que tá lindo, tá maravilhoso. Para você que tá passando por algum luto, alguma perda, que Deus conforte o seu coração. Que Deus esteja aí com você, suprindo todas as suas necessidades, sejam elas físicas, emocionais e espirituais. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te proteja. Esse é o meu desejo. Ótimo domingo, ótimo final de semana. Shalom.